Salve, salve pessoal! Começando mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez um vídeo sobre o uso do VAR, em especial de um trabalho de aula que eu estou fazendo do professor Felipe da disciplina de Fundamentos Computacionais. E dessa vez vamos mostrar alguns exemplos de uso do VAR tanto no futebol brasileiro como no futebol mundial. O trabalho eu iniciei ele no documento de Word, que tem toda a explicação sobre como é que funciona o VAR. E nesse vídeo nós vamos mostrar alguns exemplos de lances como impedimento, penalidade e também confusão entre jogadores em como o VAR ele pode ser útil. Mas de início eu quero mostrar um lance, na verdade dois lances em que não tinha ainda o VAR e que com certeza se tivesse o VAR naquele tempo, o juiz iria alterar a decisão que ele, no final das contas ele acabou tomando. Começando pela expulsão do Tinga. Neste lance entre Corinthians e Internacional em 2005, era a decisão do Campeonato Brasileiro. O Corinthians era o líder da competição e o Internacional era o vice-líder. E quem vencesse essa partida iria ser campeão brasileiro. Aí a partida estava empatada pelo placar de 1-1 aos 28 minutos do segundo tempo, até que aconteceu essa jogada que eu vou mostrar para vocês agora. Como nós podemos ver, dentro da área, o jogador Tinga ele foi lançado e ele acabou sendo expulso nesse lance. Mas eu vou adiantar agora para vocês verem aqui o replay. Como vocês podem ver, o Tinga ele dominou e foi atingido no tornozelo pelo goleiro da equipe do Corinthians. E o juiz do lance, o juiz que estava na partida, ele acabou não vendo o lance. E como não tem o auxílio do VAR, ele acabou mantendo a sua decisão de campo. O Tinga ele foi expulso por conta que ele já tinha levado um cartão amarelo anteriormente na partida. E ele acabou levando esse segundo amarelo por uma possível simulação neste lance, uma simulação, o que dá o cartão amarelo, o segundo cartão amarelo para o jogador. E por conta disso, ele acabou sendo expulso e o pênalti acabou não sendo marcado. E com isso, o Internacional ele teria uma grande chance de fazer o gol de pênalti, mas o pênalti acabou não sendo marcado. Esse lance ele foi muito polêmico na época, mas muito polêmico mesmo, em que muitos falam que esse título do Internacional ele acabou sendo tirado, o título do Campeonato Brasileiro. Como nós podemos ver novamente aqui na jogada, o goleiro do Corinthians ele atinge somente a perna do jogador do Inter e isso não é simulação de jeito nenhum. E por conta disso, o Inter acabou sendo prejudicado e com certeza, se tivesse o auxílio do VAR, este lance seria revisado e a penalidade seria marcada. Outro lance, que dessa vez é mais claro, ocorreu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2010, a partida entre Alemanha e Inglaterra. O jogador Lampard, eu vou mostrar o vídeo para vocês, depois eu faço a explicação que eu acho que fica melhor. O Lampard ele recebeu a bola ali dentro da área e olha o que aconteceu. Vai mostrar o replay da jogada. Ele acabou chutando a bola e a bola pegou no travessão e nitidamente entrou, como nós podemos ver aqui. Ela passou em muito a linha aqui da goleira e foi gol claramente, né? Só que não tinha também o auxílio do VAR em 2010 e por conta disso o juiz junto com o bandeirinha acabou não vendo que a bola entrou no gol e por conta disso o gol não foi validado, como a gente pode ver aqui novamente no lance. E também a própria reação do jogador o Lampard, o camisa 8 aqui da Inglaterra, ele ficou indignado com o lance e por conta que é uma Copa do Mundo e também um jogo difícil contra a equipe da Alemanha, houve uma reclamação muito grande e com certeza a Inglaterra ela foi prejudicada, tanto é que nas oitavas de final o jogo acabou 4-1 para a Alemanha e por conta disso a seleção da Inglaterra acabou sendo eliminada da competição. Então, se tivesse o VAR, o lance ele seria revisado, teria feito aquela questão das linhas aqui e seria comprovado. Na verdade, nem precisava das linhas, dá para ver nitidamente que a bola entrou e a Inglaterra teria feito gol, mas na verdade o lance acabou não sendo válido.
E agora vamos para os exemplos em que o VAR atua, e com certeza atuou de forma muito positiva, mas também tem algum lance que causou uma polêmica. Acabou causando polêmicas e foi na final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Podemos dizer assim, na final, né? Porque foi a última rodada. Inter e Corinthians novamente. O Flamengo estava na disputa do título brasileiro com o Internacional. Se o Inter vencesse essa partida, o Inter seria campeão brasileiro por conta que o Flamengo acabou perdendo a última rodada para o São Paulo pelo placar de 2-1. Temos esse lance, primeiramente, que foi aos 50 minutos do segundo tempo. O Edenilson ele teria feito um gol, só que o juiz anulou. O Bandeirinha ele acabou marcando o impedimento no campo mesmo, no lance da jogada, e a sua decisão, no final das contas, ela foi confirmada pelo VAR. Podemos ver agora aqui nessa imagem. O Edenilson ele acabou fazendo gol, acabou comemorando a jogada. O Abel Braga, ex-técnico do Inter, e o Bandeirinha aqui acabou assinalando o impedimento para a reclamação imensa dos jogadores do Internacional. Agora eu vou pular aqui que vai ter um momento de reclamação dos jogadores neste exato momento aqui. O juiz ele está escutando, antes até mesmo, ele estava escutando o que o VAR estava dizendo para ele, estava se comunicando com o VAR e logo na sequência ele vai receber a decisão. Nesse caso, o juiz ele não precisa ir até a beira do gramado para ver o monitor, por conta que ele não precisa ver por conta que tem as linhas. Tem as linhas de impedimento, como nós vamos ver na sequência, em que marcam exatamente se o jogador estava em posição irregular ou não. Logo na sequência, ele vai assinalar o impedimento, está escutando o que o VAR está recomendando, e aí ele assina o impedimento. E na sequência a gente vai ver as linhas aqui. Essas linhas elas são a do VAR. Como é que funcionam essas linhas? Como nós podemos ver aqui no canto superior esquerdo, o Vitor Cuesta, que era o jogador que fez o cruzamento na área, no momento em que ele toca na bola, é que é considerado se o jogador está em posição irregular ou não. Como nós podemos ver aqui nessa linha, essa linha azul, como nós podemos ver, marca a posição do jogador do Corinthians, o penúltimo jogador. Essa aí é a regra do impedimento. Por que é o penúltimo? O Cássio, que é o goleiro aqui do Corinthians, ele seria o último, porque ele está mais próximo do time adversário, ele é o mais próximo da linha de fundo. E como nós podemos ver, esse jogador, eu não sei exatamente quem é, ele é o penúltimo jogador e por conta disso que é considerado. Essa linha azul marca a posição do jogador do outro time e como nós podemos ver o Edenilson aqui dentro da área, que é o jogador do Internacional, que ele acabou fazendo gol na sequência, ele está à frente do penúltimo defensor, esse jogador do Corinthians, e é representado pela linha vermelha. Como nós podemos ver, a linha vermelha, em relação à linha de fundo, ela está mais próxima do que a linha azul. Por conta disso, que o impedimento foi marcado. O tronco do Edenilson, juntamente com o pé, estão na frente do tronco, do ombro, na verdade, do jogador da equipe do Corinthians, e por conta disso esse gol foi anulado no final da partida. Eu trouxe esse vídeo por conta que ele é muito importante, porque foi final, podemos dizer assim, última rodada do Campeonato Brasileiro, um lance decisivo em que o VAR atuou e acabou acertando. Mas também tem outros dois lances aqui, que eles são muito duvidosos e que eu vou mostrar para vocês. O primeiro é muito duvidoso, mas o segundo ele acabou sendo bem claro. Moisés ele recupera a bola, o Internacional sai em velocidade no contra-ataque. Ele vai fazer o cruzamento na área e a bola acabou pegando no braço do jogador Ramiro do Corinthians e o juiz, o Wilton Pereira Sampaio, ele acabou marcando o pênalti no campo mesmo. Ele acabou marcando a penalidade, o Internacional teria um pênalti, mas aí o lance ele foi para a revisão. Os dois eles se comunicaram, o VAR e o juiz dentro de campo, e acabou revisando este lance. O Wilton Pereira Sampaio, no final das contas, acabou não mostrando aqui nesse vídeo, ele fazendo o sinal que ele ia até o monitor.
Isso nós vamos ver no vídeo da sequência. Mas ele foi chamado e foi consultar o monitor na beira do gramado. Aqui está a cabine do VAR, como nós podemos ver, tem várias pessoas aqui dentro. Uma é o árbitro principal, que acaba não sendo bem identificado. Outras são os seus auxiliares e também tem o pessoal que é responsável pelo vídeo, em que vai mostrar para o juiz principal aqui do VAR e seus auxiliares os melhores ângulos e câmeras para passar para o juiz de campo, em que ele tomará a decisão junto com o pessoal do VAR. Mas vale ressaltar, é importante ressaltar que a decisão final, a final, é responsável, o árbitro da partida que está no campo, ele é o responsável pela decisão final. E como nós podemos ver, ele está consultando, essa é a imagem que chega até o juiz do campo, e ele decide, então, por marcar a falta. Na verdade, ele acabou não dando a penalidade para a equipe do Internacional. Ele acabou invalidando o pênalti, podemos dizer assim. Me fugiu a palavra, mas aí no final das contas eu acredito que deu para entender. E outro lance aqui na sequência da jogada, e na verdade no final do primeiro tempo, é de um lance em que o Internacional ele consegue fazer um gol com o jogador Yuri Alberto. Mas eu quero chamar a atenção nessa jogada, tem outro detalhe importante também, como nós podemos ver aqui. O Patrick, ele dá o toque para o Yuri Alberto, que vai fazer o gol, dando uma cavadinha por cima do Cássio. Podemos analisar uma coisa, vamos ficar bem atentos ao Bandeirinha. O Bandeirinha, ele vai correr para o gramado, vai correr para o centro do gramado, na verdade. Não sei se vai aparecer na imagem, mas tem um detalhe importante aí. Deixa eu só voltar aqui um pouco para pegar o exato momento da jogada. Vamos diminuir a velocidade para que fique bem claro. O Roberto fez o gol, está em comemoração. E aqui, ó, pessoal, aqui é o momento importante. Acabou sendo bem pouquinho depois, mas dá para ver. No momento do passe do Patrick, o Yuri Alberto ele estava em posição irregular. Ou seja, como nós podemos ver aqui na jogada, ele vai fazer o gol. Aqui eu posso adiantar um pouquinho. Ele vai fazer o gol. E caso não tivesse o VAR, o gol ele seria validado por conta que o Bandeirinha ele correu para o centro do gramado. Ou seja, isso significa que no entendimento dele, o gol ele seria válido. O gol não teria posição de impedimento do Yuri Alberto. E por conta disso, o Internacional iria abrir o placar. Mas aí aconteceu uma coisa. O juiz da partida ele fez o sinal do VAR e o VAR marcou o impedimento, ou seja, o gol do Internacional não foi validado. Como nesse lance, como no vídeo anterior, o juiz da partida ele não precisou ir até o VAR para ver se estava impedimento ou não. Ele simplesmente escutou o que o VAR tinha feito, as linhas. A equipe do VAR acabou fazendo as linhas, como aqui na outra jogada, essas mesmas linhas, e identificou o impedimento. Mas como nós podemos ver aqui na imagem, nitidamente o Yuri Alberto ele estava na frente do penúltimo defensor, que nesse caso podemos ver aqui na imagem, foi esse aqui, que eu acredito que tenha sido o Bruno Mendes, que aliás está no Internacional agora. Esse aqui seria o penúltimo, levando em consideração o Cássio também, que não aparece na imagem. Por conta disso, o Yuri Alberto estava na frente e estava em posição irregular. Outro lance que nós podemos ver, que esse foi bem decisivo, foi na final da Copa do Mundo de 2018 entre França e Croácia. Como nós podemos ver aqui na imagem, estava 1-1 e a França teve um escanteio. Teve um cruzamento na área, o jogador da Croácia acabou afastando e o árbitro da partida, o Nelson Pitana, ele tinha assinalado somente o escanteio. Não tinha identificado nada de irregular no lance. Mas nós vamos ver agora no replay. A bola acabou pegando no braço, como o próprio jogador da França está reclamando, a bola acabou pegando no braço do jogador Perisic da Croácia. Podemos ver aqui novamente. Pegou no braço e o braço ele estava esticado.
e o juiz da partida acabou não identificando, até por conta do próprio ângulo mesmo, e isso acabou reclamando, houve muita reclamação dos jogadores da seleção francesa, e aí o Nelson Pitana ele foi chamado pelo VAR. Nesse caso, ele foi chamado pelo VAR e ele foi até o monitor ver a jogada. Aqui mostra o deslocamento dele, acabou pulando um pouco a imagem, mas ele consultou o VAR também. E como ele identificou através dessas câmeras aqui que a equipe do VAR acabou disponibilizando para ele, o juiz da partida marcou penalidade para a França. Marcou penalidade para a França, que na sequência vai ser convertido pelo Griezmann. E isso foi numa final de Copa do Mundo, uma final, um lance que iria passar despercebido, e por conta disso que o uso do VAR ele é muito importante também. Esse lance anteriormente aqui do toque de mão do jogador Ramiro, que o juiz da partida marcou a penalidade, ele foi muito questionado pelas pessoas, isso eu acabei esquecendo de falar antes, ele foi muito questionado por conta que o braço do Ramiro ele está esticado, como nós podemos ver, mas ele também seria um braço de apoio. E por conta disso, isso foi, no caso, uma interpretação do juiz após ver o VAR se realmente foi ou não foi pênalti. E por conta disso e também de outros lances, o VAR ele vem se tornando uma polêmica também no futebol brasileiro. Futebol mais da Europa e no geral, ele não é tão polêmico, por mais que também tenha alguns lances que são discutíveis. Mas aqui no Brasil, muitas vezes ele acaba causando polêmica, porque aqui muitos interpretam, ele está com o braço esticado, a bola pegou no braço, outros interpretam como braço de apoio, então não seria penalidade, e por conta disso basta o juiz da partida decidir ou não e marcar a penalidade. Mas que é questionável, realmente é muito questionável, e por conta disso o VAR ele acaba também se tornando uma polêmica aqui no Brasil. E para fechar os vídeos, eu trouxe um vídeo para exemplificar como o VAR atua nas confusões, por exemplo, entre jogadores. Partida entre Fluminense e Vasco, como nós podemos ver aqui. Fluminense com a bola, teve uma falta para a equipe do Fluminense e temos uma confusão. Temos uma confusão ali, o jogador do Vasco com o do Fluminense. Chegou o Luciano, que era do Fluminense na época. O juiz ele até faz o sinal, como nós podemos ver aqui na imagem, que ele vai tirar um cartão. Mas ele acaba recuando, ó, como nós podemos ver, ele acaba recuando. Segue a confusão entre os jogadores. Chega o goleiro aqui também e tudo mais. E aí vamos perceber agora um comportamento do juiz. Ele está acalmando primeiro os jogadores, até que ele coloca a mão no ouvido. Esse ato de colocar a mão no ouvido, ele significa que ele está conversando com o árbitro do VAR. Ele está conversando com a equipe do VAR, ele pede para os jogadores esperarem, porque ele quer escutar, e isso é um problema no futebol brasileiro também, que os jogadores eles não respeitam muito. Como nós podemos ver, sempre tem um jogador em volta, e ele está tentando se comunicar com o VAR para ter uma noção melhor do que foi essa confusão. Os jogadores até aqui nesse momento eles estão respeitando até, mas normalmente chega algum junto para atrapalhar. Podemos ver que ele está conversando aqui com um fone de ouvido, com um microfone, botando a mão de novo no ouvido para mostrar que está falando ainda com o VAR. E como nós podemos ver aqui, ele até demorou um tempo. Como nós podemos ver aqui, ele vai fazer um movimento de um retângulo, podemos dizer assim, que representa o monitor do VAR. Ele apita, faz um movimento e vai lá ver na beira do gramado. Aqui fica bem claro a imagem, que não foi que nem nos outros vídeos que foi cortado. Ele vai correndo para a beira do gramado em que vai olhar para um monitor, em que vai ser apresentado a imagem para ele. Podemos ver aqui o juiz, aqui com até mesmo o VAR representando essa imagem aqui, essa logo do VAR. E aqui esse é o monitor, em que está mostrando para ele, como nós podemos ver o juiz, ele está vendo o que aconteceu nessa confusão. O que aconteceu nessa confusão aqui entre os jogadores do Fluminense e do Vasco,
podemos ver aqui de forma mais clara a equipe do VAR, que no outro vídeo não mostrou muito bem, mas aqui podemos ver os juízes e os seus auxiliares, não sei dizer quem é o principal aqui, e esses de azul são o pessoal que ajuda com a questão dos ângulos e dos vídeos, né? E aqui fica nitidamente mais claro. Podemos ver que ele está em comunicação com essa equipe do VAR. Temos várias câmeras podendo ver assim. E essa aqui está sendo apresentada a ele. Eles estão conversando agora, até que o juiz ele vai tomar a sua decisão junto ao VAR. Outra câmera, como nós podemos ver, essa é diferente, ou seja, houve uma comunicação entre os juízes com esse pessoal aqui do vídeo para mudarem o ângulo e mudarem a câmera. Por conta disso que é um trabalho em conjunto. Até que o juiz da partida, ele continua conversando, até que ele vai tomar a sua decisão dentro de campo. Ele demora ainda um pouco aqui, como nós podemos ver. Vou até pular um pouco aqui para vocês verem. Até que ele toma a sua decisão, conversa mais um pouco ainda com o VAR para ter certeza disso. Podemos ver que ele está conversando, entrando em comunicação, até que ele vai fazer o movimento do VAR novamente, o retângulo. Ele vai fazer um movimento e vai mostrar a sua decisão para os jogadores da partida. Ele apita, faz o movimento do VAR, o retângulo, e vai expulsar o jogador da equipe do Fluminense, o Luciano. Cartão vermelho para ele, por conta que ele foi um dos responsáveis pela briga. E eles também discutem um contexto geral. Como nós podemos ver, houve uma grande reclamação dos jogadores do Fluminense. O mais exaltado é o Luciano, esse número 18. E logo na sequência, eu vou pular para vocês verem, ele vai até o jogador do Vasco, que também estava envolvido na jogada, e vai aplicar para o número 15, o Andrei, o cartão amarelo. Porque pelo entendimento do VAR, juntamente com o juiz do campo, o Andrei, esse número 15 aqui, ele não teve o nível de agressividade ou até mesmo o impacto muito grande nessa briga que ocorreu dentro de campo e por conta disso ele acabou levando o cartão amarelo. Podemos ver que o VAR ele atua em vários momentos realmente. É bem interessante por conta que ele está presente, só que tem um detalhe nessa história que é bem importante de se ressaltar. Como nós podemos ver neste lance aqui, ele atuou num gol que o Internacional teria feito. Nesse lance aqui, no possível pênalti, e também naquele gol do Yuri Alberto que foi anulado. Nesse aqui também num possível pênalti. E aí vem um detalhe importante sobre o VAR. O VAR ele não pode atuar em lances que não sejam capitais da partida. Ou seja, uma falta no meio de campo que não teve impacto nenhum. Uma falta sem cartão amarelo, sem cartão vermelho. Se o juiz marcou a falta dentro de campo e não teve nenhum envolvimento que possa resultar, que possa mudar o placar da partida, o VAR ele não pode atuar. Mas aí vocês vão me perguntar, tá, e o cartão vermelho? E o cartão vermelho, por que daí ele vai alterar o placar da partida? Ele não vai alterar o placar, mas ele pode ter interferência, porque uma equipe vai ficar com um jogador a menos e também pode ser prejudicada, pode jogar com um jogador a menos e também a outra equipe tem uma vantagem maior, uma vantagem numérica, e por conta disso que o VAR ele pode atuar. Quanto ao cartão amarelo, nesse lance aqui do Andrei, ele acabou levando o cartão amarelo por conta do contexto geral, no contexto geral dessa confusão. Mas o VAR ele não pode interferir em lances em que o juiz aplica o cartão amarelo num lance isolado, por exemplo, numa jogada ou até mesmo numa reclamação. Por conta que não é um contexto geral. Esse aqui é um contexto de confusão. Um contexto de confusão, uma briga de jogadores em que poderia ter um possível cartão vermelho, como aconteceu. E o jogador da equipe do Fluminense acabou levando o vermelho e o outro levou o amarelo por conta do contexto, por conta do que aconteceu na jogada. E para a gente encerrar esse vídeo agora, eu só quero mostrar a vocês o questionário, até mesmo para o professor Felipe. Quero mostrar alguns dados do questionário, como nós podemos ver até o momento que eu estou gravando esse vídeo,
ele teve 96 respostas. Dessas 96, eu perguntei para as pessoas: você é a favor do uso do VAR? 90 pessoas responderam que sim e 6 pessoas responderam que não. Você acha que o uso do VAR é eficiente no Brasil? 49 pessoas responderam que sim e 47 que não. Muito equilibrado, 51% a 49%. Esse número ele estava mudando muito de um dia para o outro e também de uma hora para outra. Então, é bem considerável esse número. Aqui nós temos um detalhe importante, que nas próximas 3 perguntas, acabei fazendo mais 3 perguntas, as pessoas elas tinham a opção de marcar mais de uma alternativa. E por conta disso que talvez este número aqui das porcentagens não feche exatamente no 100. Em que tipo de lance você acha que o VAR mais auxilia? 53 pessoas responderam que no impedimento, 31 responderam que no pênalti, 5 pessoas no cartão vermelho e 11 pessoas na confusão entre jogadores. Como nós podemos ver nos vídeos, eu exemplifiquei tudo ali. Em que tipo de lance você acha que o VAR mais atrapalha? 25 o impedimento, 31 o pênalti, 25 o cartão vermelho e 23 a confusão entre jogadores. Ressalto novamente essa questão do pênalti. Este lance, aqui no jogo entre o Inter e Corinthians, como eu tinha dito antes, houve uma grande repercussão, uma grande polêmica se foi ou se não foi pênalti. E também isso mostra, isso aparenta nesse gráfico, também nessa pesquisa, que o pênalti, e juntamente com os outros fatores também, menos, acredito que o impedimento não tanto, mesmo ele estando aparecendo aqui também com 25, mas esses 3 fatores aqui do pênalti, cartão vermelho e confusão entre jogadores, há uma grande polêmica nas marcações dos juízes aqui no Brasil, e por conta disso também que eles foram bem ressaltados. E no final das contas, a última pergunta: o VAR mais ajudou ou prejudicou o seu time? Aqui as pessoas também tinham a opção de marcar mais de uma resposta. 49 responderam que ajudou e 52 responderam que prejudicou. Isso muito por conta das partidas, né? Temos lances que o juiz acabou marcando penalidade ou acabou validando o gol para a equipe, então ele teria ajudado, né? Antes, no caso, ele não teria marcado pênalti, não teria marcado acabou tendo marcado o impedimento, então ele acabou revisando a sua decisão por conta do VAR e por conta disso acabou ajudando a equipe ou até mesmo prejudicando, que muitas pessoas e muitos times reclamavam bastante que o placar acabava saindo diferente do que iria sair se não fosse o VAR, acabado na verdade o placar, né, fechado, por conta do VAR que acabou prejudicando. Ou seja, uma equipe teria feito um gol, mas aí o VAR anulou e no entendimento dessa equipe, essa anulação do gol acabou não sendo justa. Então, por conta disso que as pessoas acabaram colocando que prejudicou. Esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui nos comentários. Eu agradeço por estarem aqui. Um vídeo um pouco mais longo sobre o VAR. Também agradeço ao professor Felipe por ter acompanhado. E qualquer coisa, gente, pode colocar nos comentários. E eu também peço que você, se possível, deixe o like, se inscreva no canal, coloquem sugestões de mais vídeos, que é sempre muito importante. Um grande abraço e muito obrigado.